aqueles desenhos no livro e fala o que eles querem dizer. O que é a biblioteca? Um lugar inteirinho feito de papel. Livro pra todo lugar que você olha. Aqui é onde as histórias são contadas. Cada pedaço de papel que a gente come é um pedaço da história que vai embora. Eu nunca mais vou comer um livro. Almanac 21 de hoje, a gente conversa, então, com o pessoal do filme Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca, que é o lançamento agora nos cinemas dessa semana. E eu vou conversar com os diretores do filme, o Thiago Mal, o Eduardo Perdido e o Diego Doimo. Olá, tudo bem com vocês? Oi, bom, boa tarde. Falar a respeito desse filme, então, que é um filme muito bonito, um filme para criançada, então, né, para levar realmente a criançada nos cinemas. É um filme que chega no momento certo, porque também é um momento de férias escolares, então o pessoal vai poder levar a criançada para curtir. E uma coisa que eu acho interessante no filme é que ele é uma mistura de animações, mistura de live action, e eu sei que vocês estão trabalhando há muito tempo nesse filme. O longa-metragem, claro, ele tem mais de 10 anos de produção, mas eu sei que vocês já trabalharam no curta-metragem antes também, lá no começo dos anos 2000, então é um projeto realmente bastante longo. Eu queria saber de vocês, para começar, a gênese da ideia, né, de dar, então, vida a essa traça tão simpática. E eu vou conversar com vocês, eu gostaria muito que as traças da minha casa tivessem essa consideração que a Teca tem, né, porque as minhas aqui, quando aparecem, não tem essa consideração, infelizmente. A gente teve essa ideia ainda na faculdade. Ficamos muito tempo mesmo, assim, abrimos a empresa, sonhamos um dia em fazer uma longa-metragem de animação. E, assim, né, apesar do stop motion ser uma técnica centenária do cinema, né, já existe desde o de King Kong, né, passou por clássicos ali dos anos 60, a gente gostava muito na infância desse tipo de animação. O cinema brasileiro, até a hora que a gente estava ali com o projeto, não tinha nenhum longa-metragem de animação stop motion. Como o filme demorou, né, a gente teve um processo longo, ele foi lançado Minhocas, né, o primeiro, né, filme brasileiro feito em stop motion, e agora recentemente o Bob Cuspe, o segundo, e a gente pode dizer que a gente é o terceiro longa-metragem nessa técnica, né. E fazer um filme, então, sempre foi esse sonho nosso, desde a faculdade, que a gente está junto, fomos amadurecendo, né, fomos criando uma irmandade mesmo, assim, uma relação que vai, às vezes, até extrapola o normal de um trabalho, né, em questão de briga, em questão de desentendimento, mas também de entendimento. E eu acho que entender que a gente queria fazer um filme que a gente gostasse foi muito fundamental para a produção, sabe? A gente demorou muito tempo pela qualidade mesmo que a gente estava buscando. Demora, é difícil, quadro a quadro é penoso, mas fazer tudo isso com efeitos especiais, misturando técnicas, são complicadores no processo, né? Então, demorou muito tempo mesmo. Foram 12 anos aí da produção e a gente agora está muito empolgado em fazer isso, lançar o filme, né? Procurar no Google o nome do nosso filme e encontrar um monte de salas ali com horários, você possa comprar seu ingresso, prestigiar um filme brasileiro, assim, que é para criança, mas eu tenho certeza que o adulto vai gostar, que o pai vai achar legal do que a criança está assistindo, vão sair cantando as músicas do filme, que também são sensacionais, né? Então, acho que é um desafio para todo mundo e para prestigiar o cinema brasileiro de animação, que, como eu disse, não são tantos, né? Foram bem poucos em stop motion, são poucos em outras técnicas, mas que todos têm, sim, seu mérito, sua qualidade artística. Então, vale a pena prestigiar na telona. Até para a gente, quando a gente assiste na telona, uma coisa que a gente viu frame a frame, é muito surpreendente, muito legal. Eu acho que o mais interessante também que foi a partir do curta, a gente viu que o personagem tinha potencial, que tinha muita história para contar, e que num curta só não ia ser suficiente. Inclusive, eu levantei para pegar a Teca do curta original, que ainda está aqui com a gente. Esse boneco ele tem mais de 20 anos de idade, tem 22 anos, para ser mais exato. E é o tanto que a gente acompanha. E quando ela contou a história dela, a gente viu que tinha muito potencial, tinha muita história ainda para ser contada, né? Então, foi daí que a gente também partiu para essa ideia de fazer uma longa-metragem, para poder ampliar essa história, poder contar um pouco mais do que seria esse mundo na biblioteca. E aí, durante esse processo, essa boneca que é bem cara de inseto, ela foi mais humanizada para virar a Teca nova, que é essa aqui. E o Tutti, que é o seu ácaro de estimação, o cachorrinho. Então, ela virou mais uma menininha, ainda tem corpo de traça, né, de inseto, tem os gominhos, tem o risquinho que divide no rosto. Então, ainda tem um pouco de aparência de inseto, né, tem as antenas.
mas ela tá mais cara de menininha, mais humana mesmo, para ficar mais bonitinha, porque o problema da boneca original é que ela de lado, ela fica esquisita com esses olhos muito grandes na lateral do rosto, de costa também fica muito feio. Essa aqui, ela já funciona mais, bem mais bonitinha. Eu queria um bonequinho, inclusive, né, deles, né, pra... Cara, A gente quer. Uma coisa interessante, quando o Perdido fala em humanizar, quando você assiste o filme, numa certa altura, você repara que falta um dentinho dela. Sim. Né? Para criança, né? Para criança, é uma fase muito legal, né? Quando a gente perde o dente, né? Faz parte ali da... Ai, será que eu vou perder? Será que eu não vou, né? E que casa com a faixa etária da criança que está em alfabetização. Que no caso da nossa Daça, por que ela gosta dos livros? Porque ela aprende a ler, né? Ela começa a descobrir os livros, que não é só papel para ela comer, ela quer ler o que está ali, e aí quando ela percebe que comer aquilo, ela perde essa história, é o drama que a traça vive ali para poder resolver, então, essa aventura. Livros guardam histórias, aventuras criadas e vividas, amores perdidos e tesouros encontrados. Era uma vez um dia que eu ainda... Conheça a Teca, uma traça muito curiosa que descobre todo um universo nos livros. Ela olha aqueles desenhos no livro e fala o que eles querem dizer. Como é que vocês dividiam a direção do filme? Vocês dirigiram os três juntos, ou um ficava mais com uma parte, sei lá, live action, outro ficava com animação? Como é que foi, então, a divisão de vocês para organizar um filme que é um filme realmente que tem 1h13, mais ou menos, eu acho, de duração, e é um filme muito audacioso, né? Como a gente falou antes, porque é uma produção esmerada, uma produção que demora também. Então, como é que vocês se dividiram para fazer essa direção? Na verdade, a princípio, o Diego só ia ser o diretor, e aí passou tanto tempo que aí ele, como diretor, ele não estava animando, e aí ele estava numa fase que ele só tinha que esperar a gente fazer, né? E aí eu e o Thiago, a gente foi assumindo outras funções, e aí foi seguindo no filme. E foi natural eles assumirem a direção. Daí a gente entrou como diretor também, porque passou tanto tempo, a gente estava assumindo tanta função que a gente falou, vamos assumir os três, que os três são diretores. E porque também é um trabalho diário meu e do Perdido, né? De montar a cena, animar. Então, quando a gente estava construindo o cenário, definindo como seria a próxima sequência, até determinado momento do filme, a gente tinha tudo pronto, cenários, bonecos, estava tudo certo. E a partir de determinado momento, a gente já não tinha mais os cenários, né? Já tinha alguns bonecos ainda faltava fazer. Então, eu e o Perdido, em vários momentos, a gente sentava junto e falava, que cenário que a gente vai construir, como que vai ser. A gente olhava o cenário que era possível construir e fazia meio que um animativo, um storyboard em cima dele, ia definindo as cenas, as falas. Então, foi meio que dessa forma que se encaminhou essa direção tripla do filme. E foi natural, eu acho mesmo, dividir a direção. Porque foi isso, as escolhas eram comuns, né, eram definidas assim com a gente, muitas ali no dia a dia mesmo, que cabia ao Perdido, ao Thiago resolver. Porque tem um problema, eu sou muito desastrado. E aí eu fui proibido de pegar os bonecos, assim, eu não posso nem chegar perto, nem eu medida protetiva. Nem se quiser sair imagem. Agora eu pego, mas durante a filmagem, quando precisava dos bonecos mesmo vivo e forte ali, eu fui proibido. Mas, então foi natural. Eu acho que, assim, é difícil a gente pensar esse filme como um filme normal, né? Você tem um diretor, você tem um produtor, você faz aí 6 filmes de semanas, como os live actions, né? Não é, né? O processo é um processo longo, demorado e assim, de um trabalho colaborativo mesmo. Então, foi bem natural a gente dividir essas funções. Uma coisa que antes o Diego falou, que eu acho interessante também de ressaltar agora, é que, claro, é um filme para crianças, mas que os pais podem gostar também, e eu acho que passa pela voz do Helios Skind, que é... bom, quem tem minha idade, eu tenho 41 anos, né? Então, quem tem minha idade... 45. Quem tem nossa idade, então, cresceu ouvindo as músicas dele no Castelo Rá-Tim-Bum, no Rá-Tim-Bum, no Gloob Gloob, no X-Tudo. Ele é um cara realmente que a voz dele acompanhou muito a gente, né? As composições dele acompanharam muito a gente também, né? Durante a nossa infância, e elas seguem ainda num lugar assim afetivo. Então, quem é pai hoje e quer levar criança, vai reconhecer certamente, né?
o estilo musical e a voz também, né, do Hélio. Eu queria que você falasse a respeito disso, né, de como foi chamar ele para fazer essa parceria, como é que se deu isso, o roteiro estava pronto, depois ele entrou com as músicas, como é que foi, então, todo esse processo para que isso surgisse dentro, né, do Teca e Tutti? Olha, eu acho que desde o curta-metragem, quando a gente estava fazendo o filme na faculdade, a gente ficou, acho que uns 6 meses dentro do estúdio da universidade, fazendo o stop motion quase diariamente. E tinha um CD, né, uma Alexa dos anos 90, e aí a gente tinha alguns CDs ali, e um deles era o Gigante da Floresta, do Hélio Siskind, que é a aventura do Cocoricó em busca de uma árvore, né, do Grande Jequitibá, que é um passeio maravilhoso. E aquilo fazia parte do nosso diário ali. Vamos fazer a cena. E colocava a musiquinha, Gigante, né, Caminhada da Floresta, da Cachoeira. E aquilo, então, sempre marcou muito. E aí era um sonho, de falar a verdade, assim, o Hélio fez parte da nossa infância mesmo, né, TV Cultura, com essa produção de qualidade ali dos anos 90, né, fez muita... É muito comum ouvir isso que você está falando, sabe? Olha, me lembrou TV Cultura, me lembrou Rá-Tim-Bum, né? Mas o Hélio entrou, então, bem naquele comecinho, quando a gente ia startar a produção, no finalzinho de 2011, no meio de 2011, eu fui conversar com ele, consegui um contato, né, e como fã, fui com aquele medo, né, poxa, eu vou apresentar um projeto maluco, e ele virou para a gente e falou assim, vocês são malucos mesmo, eu vou entrar junto com você. E ele trouxe também a sua filha, que é a Carolina Siskind, que é roteirista. Foi ela que trouxe para a gente esse mote do destruir os livros vai destruir a minha história, que eu não posso, que eu tenho que valorizar, né? Eu acho que ela conseguiu sintetizar o que é ser uma traça e lutar contra o seu próprio instinto, contra a sua própria natureza, em busca de algo maior. Então, assim, e o Hélio também interferiu muito no roteiro, né? A história do menino aprender a ler, aquilo ali não segue o tipo de alfabetização que a gente teve. A gente foi alfabetizado por B mais A igual a Bá, B igual a Bu. E hoje não é isso, né? E o Hélio foi atrás, conversou com professoras, descobriu esse jeito da personagem aprender a ler por meio de uma canção, mas com algo que dialoga muito com o que é hoje usado em sala de aula também. Então, acho muito acertado, né? E na trilha sonora ainda tem o Ivan Rocha também, que é, assim, uma pessoa tímida, mas um grande músico que traz uma coisa diferente, que traz uma pegada muito bonita para a música, mesmo instrumental do projeto, né? E muito mais assim do que o compositor contratado para fazer a trilha sonora do filme, tanto o Hélio quanto o Ivan, eles entraram como parte muito importante do processo todo da criação mesmo, assim. Então, muita parte do filme, eles falavam para a gente, não, ó, aqui está muito demorado, vocês vão perder as crianças nesse momento. Tá uma conversa, uma falação, não, vamos fazer uma música, vamos colocar essa parte musicada. Aí ele criava a música, a gente tinha que se virar para editar e fazer o que ele queria, porque já estava feita as cenas. Às vezes ele ligava preocupado, assim, nossa, gente, preciso de 3 segundos aqui, assim, um drama, sabe? Então, ele fez muito parte do processo criativo, realmente, para tornar o filme um fluxo que segurasse as crianças até o fim. E a gente realmente percebe que funcionou. Porque a gente tem visto muita criança pequena, de várias idades, assim, desde os pititicos de 3, 4 anos, assim, ficarem os 74 minutos do filme, que é muito difícil e raro hoje em dia. Você vê uma criança pequena, assim, que fica até o fim. A gente tem visto criança maior, adolescente, né? adulto, a gente tem visto a galera ficar até o fim, porque acho que a música construiu muito bem esse fluxo dinâmico que segura o público mesmo, assim. Então, quando parece que está ficando cansativa, entra a música e já leva para cima. Parece que tá ficando para baixo, a música leva para cima de novo. Então, o tempo todo tá esse... Que é graças ao Hélio e Ivan que fizeram essa trilha sonora maravilhosa. Eu sou assim. Gosto de papel, gosto de pano, mano, mano, mano. Gosto de papel, gosto de pano, mano, mano, mano. Vivo num lugar legal, tem comida no quintal. Passo bem, não brigo com ninguém. Sou sossegada, sou relax. Tracinha, tranquilinha, tranquilex. Sou sossegada, sou relax. Tranquilinha, tranquilinha, tranquilex. Yo, yo, yo. Tracinha, paz e amor. Yo, yo, yo. Tracinha, paz e amor. E o
outra coisa legal de acrescentar é que ele fez a trilha antes da gente animar, né? Porque como o stop motion, os personagens cantavam em cena, não tinha como a música vir depois, né? Porque a gente precisava toda pelo menos o guia da música, a música guia do Hélio, já estava lá porque os personagens tinham lip sync, eles tinham que cantar tudo. Então, todas as composições o Hélio mandou antes para a gente. Então, a gente ia animando as cenas em cima das músicas que ele já tinha mandado, né? Aí depois, no final, sim, foi regravar os personagens cantando, fazer a mixagem, mas toda a trilha a gente já tinha ela mais ou menos pronta ao longo da produção. E aí todos os personagens cantavam com a voz do Hélio, né, que era a voz guia, e aí depois a gente fez a parte da dublagem. É que, assim, parece fácil falar, mas para você poder mexer a boquinha do personagem junto com a voz, né, se você tem que animar aquilo a quadro, é uma dúvida. Como é que você faz o boneco falar? Então, o importante é, primeiro, você ter o áudio, né, a interpretação, para daí, na hora de você fazer a animação. Porque, assim, a gente sempre fala desse trabalho do quadro a quadro, né, que demora, tem que ter paciência, mas mais do que isso, você tem que ter sensibilidade para dar o acting do personagem. Não é só mexer, né? A Teca, ela se mexe como a Teca, ela é uma menininha daquele jeito. Você tem a tia que se mexe de um outro jeito, o ratão tem o seu jeito de mexer, e isso é importantíssimo na hora de interpretação. E aí, quando você traz a voz, então, você tem que trazer as bocas dos personagens para poder fazer. E aí a gente tem aqui, pega aí para a gente mostrar, a Teca, então, ela tem... Essa função da Teca. Essa Teca a gente tem, então, todas as bocas são removíveis. Para você poder colocar outras bocas. Já está numa mandíbula, né? É meio filme de terror agora, né? Quando ela tá sem a boca dela ali, é meio... tipo Cronenberg agora. Então, imagina que tudo isso é feito manual. Para você ter a boquinha A, que ela abre a boca desse jeito, foi esculpido, foi tirado, foi lixado, foi pintado. Cada personagem tem mais de 50 rostos. Porque também precisa estar sorrindo, triste, boquinha cheia quando está comendo. Tudo isso para, na hora da interpretação, você poder ir trocando e fazer o personagem ganhar vida. Por essas e outras, né? Quando o Ziskin diz, ele, tipo, preciso de 3 segundos. 3 segundos, o que é 3 segundos? 3 segundos é nada. Não, 3 segundos são mais de 60 frames, né? Que você tem que criar para fazer, né? São 36 frames, né? A gente faz 12 frames por segundo. Então, é um drama mesmo. É mais um dia de trabalho, pelo menos. É um processo que, literalmente, é de segundo a segundo, assim, né? Foto a foto, na verdade, né? Você fica o dia inteiro no estúdio e, no final do dia, você vai ter 2, 3 segundos. Então, mas uma coisa muito legal do filme é que o roteiro ele vai surpreendendo a pessoa também, porque a gente começa vendo o filme achando que vai ser uma coisa. Eu não vou entrar em spoilers aqui, até porque eu acho que a surpresa é muito legal, mas o terceiro ato é bárbaro, assim, o terceiro ato realmente, eu acho que ele é muito imaginativo e ele é uma carta de amor à literatura. O filme todo é uma carta de amor à literatura, mas eu acho que o terceiro ato é ainda mais. Acho que os primeiros dois atos são muito mais, talvez, para aquela época da alfabetização da criança mesmo, né? O começar a ler, mas o terceiro ato já é mais aquela criança que já está lendo e já conhece também alguns personagens e já consegue fazer aquele paralelo. Então, eu acho que o filme ele é muito bem sucedido por conta disso, por ele conseguir fazer esses 3 atos bem distintos, e o terceiro ato, eu acho que ele amarra muito bem o que vocês quiseram desde o começo, né? Contar essa carta de amor, então, à literatura. É interessante também que nesse terceiro ato a gente não pega só as crianças. É muito comum na sala de cinema os pais que estão ali, que conhecem o que está acontecendo ali, também não vou dar muitos spoilers, ficarem falando, olha filha, os pais se reconhecerem naquele terceiro ato, assim, coisa que foi da infância deles também. Então isso é muito legal, porque não é um filme só para criança, é um filme que em determinado momento ele captura toda a família que está ali junto. Esse fim de semana, a gente fez 3 pré-estreias, na UF, em Niterói, no Rio e em São Paulo, do Belas Artes. E na UF tinha um amigo nosso, que eu não conhecia, era um amigo do Thiago, professor da universidade, um homem gordo, grande, fortão, assim, barbudo. Falou, comecei a assistir um filme infantil, de repente eu estava chorando, emocionado, o filme me pegou num certo lugar ali, e eu acho que pega todo mundo, né? Uma coisa legal é que, assim, ele se passa numa cidadezinha do interior de São Paulo, né? A trilha sonora faz parte do nosso universo brasileiro,
as brincadeiras, né? Tipo, as taças estão correndo e a última que chegar é a mulher do louva-a-Deus. É uma brincadeira do Brasil, né? A mulher do padre, né? A gente faz esses paralelos com a coisa brasileira. Só que o filme funciona em outros lugares. A gente ganhou um prêmio na Índia, a gente foi exibido na Rússia, a gente vai ser exibido em Hong Kong agora em agosto, tem Alemanha, Cuba ganhamos o prêmio. Então, eu acho que assim, é uma coisa regional, é uma coisa local, é uma coisa brasileira, mas de uma história universal e que funciona praticamente em qualquer lugar do planeta. Né? A gente entende as barreiras linguísticas, claro que uma criança pequena não vai entender porque é português, né? Mas existe a graça da animação, eu acho que tudo isso ajuda, e traduzir faz parte também desse universo da criança. Né? A gente tem muitos filmes dublados, então também não acho que é um problema existencial. Mas para um filme independente, eu acho que a gente conseguiu atingir muita gente mesmo com uma história universal. Só para fechar também, né, a gente tem que falar das vozes, porque eu conversei com a Tarsila Morim um tempo atrás, ela foi diretora do Iwaju, a diretora de dublagem do Iwaju, que é uma série muito bacana do Disney Plus, que é uma série que foi feita na África, então, e ela trabalha com grandes estúdios, né, e ela fez esse filme independente também com vocês, queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho da Tarsila com vocês, como foi criar as vozes dos personagens também, que eu sei que antes já existiu, né, no curta-metragem, mas como é que foi também essa mudança, né, pro longa, como é que foi, então, escolher as vozes, como é que foi esse trabalho? A gente tem 2 momentos nas vozes originais, que é o começo, que a gente contou com Melícia Garcia, que faz aí também grandes produções, um monte de coisa legal, que foi as vozes que deram origem à atuação dos personagens. Só que, como o roteiro não estava fechado e muita coisa aconteceu de mudança ao longo da produção, a gente teve que repensar algumas vozes contratadas, que já tinham sido contratadas naquele momento, tudo substituir. Eu falo isso porque uma criança de 13 já estava com 25 na hora que a gente quis terminar. Então, não dava ali, né? Não ia ficar muito bonitinho. Alguns a gente conseguiu manter, né? Que foi o Luiz Campos, que é a Teca, né? E a Tarsila surge pelo Hélio. O Hélio trabalhou muitos anos com a Tarsila, em espetáculos, na TV Cultura. Então, ele falou assim, olha, a Tarsila é uma pessoa que pode ajudar muito. Né? A Melissa está morando em Portugal, não estava disponível na época. Conheci a Tarsila também, falou, não, você está em boas mãos. E eu acho que foi a melhor escolha, né, Thiago? Não, foi uma escolha excelente. Assim. Eu até comentei na pré-estreia que ela estava lá. Para mim é terrível, assim, porque ela que faz a voz uma das vozes, ela que canta, ela canta muito bem. A partir do momento que ela começa a cantar, eu já começo a me emocionar de novo. Então, mas ela tem um trabalho maravilhoso assim, de buscar no ator a verdade, sabe? Não ficou falso, né? A gente não ficou com uma voz, como que a gente gosta de dizer assim, dublês. Não é um filme com dublês, né? Não é aquela coisa que parece Sessão da Tarde. Não, é original mesmo, é uma vozinha bonitinha que combina com o personagem, com o act, com o timing do lip sync. Tem uma curiosidade também, que o menino real live action, ele é filho de uma amiga nossa daqui de São Carlos, que não é ator, né? Então, assim, ele teve cenas que ele não falou o que ele tinha que falar, teve outras que ele, né, ficou meio gaguejando e tal, mas a gente conseguiu, a Tarsila conseguiu dublar a voz dele, a ponto dele mesmo se assistir e falar assim, nossa, mas parece a minha voz. E ele também tem uma cena muito legal desse filme, que eu acho que esse amor aos livros, né, passa também para esse momento mágico, que é quando a gente aprende a ler. E ele, durante a cena do filme, a mãe dele veio falar comigo, a gente fez a cena da vovó e ele lendo o livro, e a mãe dele veio falar comigo e falou assim, eu tô chorando. Eu falei, mas por quê? É a primeira vez que eu vejo ele lendo. Eu acho que ele sabia ler, mas ele não lia em voz alta, sabe? E ali na cena, né, na frente das câmeras, junto com a atriz, ele se soltou e fez muito bonitinho mesmo. Então, mas eu acho que o trabalho dela é genial, é uma pessoa fantástica de trabalhar. A gente contratem a Tarsila, assim, ela é muito boa, ela pode fazer muita diferença no projeto. A gente sabia que a voz podia arruinar o filme, né? A gente poderia ter vozes ali que deixassem o filme muito capenga, muito infantiloide, né? Muito tiozão fazendo a voz. E não, a gente conseguiu trazer uma verdade na todas as vozes, na aranha, na gracinha, no Pierre, né, no ratão. A gente quis, principalmente, que soasse natural, né? Que não tivesse essa cara de cartoon ou de desenho animado que fica muito forçado, aquela voz da criança que é um adulto fazendo, mas você percebe que é um adulto fazendo, gritado, muito forçado. A gente quis essa coisa natural que, com certeza, a Tarsila conseguiu trazer super bem.
Maravilha, gente. Bom, quero agradecer vocês a participação aqui, mas antes de liberar vocês, eu quero que vocês convidem, então, os nossos espectadores aqui para curtirem o filme Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca. Estreia agora dia 25 de julho nos cinemas. É uma estreia da Sessão Vitrine Petrobras também, que é um projeto muito bacana que traz filmes brasileiros todo mês, com ingressos reduzidos também, a preços reduzidos, para que o pessoal possa realmente invadir os cinemas e curtir cinema brasileiro de qualidade para a criançada, que é tão raro, né? A gente vê cinema infantil aqui no Brasil, então convidem, por favor, o pessoal aí para curtir o filme a partir do dia 25. Pessoal, então, foram 12 anos trabalhando nesse filme e é um produto que a gente tem muito orgulho de estar apresentando para vocês agora. A partir do dia 25 de julho vai estar nos cinemas. O ingresso ainda a preços reduzidos. Então, uma ótima oportunidade para conferir esse trabalho incrível, modéstia à parte, ficou um trabalho muito incrível, e que não é só para criança. É um filme que emociona não só as crianças, mas também os adultos. Com certeza, uma experiência incrível. Eu acho que daí fazer o filme foi um desafio enorme, mas exibir o filme é outro desafio maior ainda, né? A gente está lutando contra uma indústria gigantesca, né? Que domina as salas do cinema brasileiro. A gente é pequenininho, independente, resistência, né? Mas é um filme com amor. Eu acho que é isso que faz a diferença. A gente conta muito que o fim de férias seja um momento legal, os pais levarem, né? Afinal, já assistiram todos os outros blockbusters que passaram, então tem essas coisas diferentes agora nesse finzinho de férias, mas está aí um convite também para as escolas marcarem sessões dos cinemas, pedir para que os cinemas marquem sessões, porque existe um problema muito sério que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma geração que não foi ao cinema. Por quê? Porque passou por uma pandemia, né? Porque a gente passa por uma crise da indústria também, né, greve de roteiristas, né, aqui no Brasil passamos por anos difíceis também para a produção de cinema. Eu acho que, assim, estimular essas crianças a irem aos cinemas, na realidade, assim, criar espectadores para o cinema nacional, adulto, passa obrigatoriamente em fazer com que as crianças também conheçam o nosso cinema. E está aí uma oportunidade de um bom filme, de uma diversão, e não é falar que é nosso filme, não. O filme é de muita gente. É muita gente que teve que estar junto para esse filme acontecer. Isso aí. Tá certo, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui. Sucesso com o Teca e Tutti. Valeu demais, cara. Obrigadão, viu? Viva a Teca! Legal!